aqui no canal The Information e de novo trazendo mais um Deflection. Como vocês podem ver aqui pelo título do vídeo, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a Franchise Tag. Vamos mudar um pouco, né? A gente, em 4 episódios até aqui, a gente falou sobre 3 jogadores, então tem 3 vídeos sobre jogadores e apenas um vídeo fugindo um pouco dessa temática, que foi o vídeo da análise de um lance, e hoje a gente vai fazer uma análise de uma regra. Então o Deflection às vezes vai passear em relação a essas análises e fazer algumas análises diferentes, e dessa vez fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada sobre a Franchise Tag, que teve seu fechamento nessa última quarta-feira. Nessa quarta-feira agora, dia 15, né, de julho, fechou as Franchise Tags, foi a data limite para os jogadores assinarem as tags. Então a gente aproveita o momento e vem falar um pouquinho sobre a Franchise Tag para você que não conhece ou não entende tão bem essa regra. Então, explicando um pouquinho antes o que é Franchise Tag, né, e depois partir, eu acho que para os pontos principais desse vídeo, que muita gente está curiosa, principalmente em um desses pontos. Eu vou explicar aqui primeiro, né, o que é a regra. Segundo, eu vou falar sobre o que acontece se o jogador não assinar a Franchise Tag, que é uma dúvida muito comum entre os torcedores e os fãs da NFL. E por fim, vou falar alguns jogadores que eu achei um movimento interessante na Franchise Tag. A primeira, né, falar um pouquinho sobre a história da Franchise Tag. A Franchise Tag foi criada pela NFL em 1993 para proteger os times dessa questão de não ficarem apenas na mão dos jogadores, porque os times, em teoria, que draftaram tal jogador, que tem a posse de determinado jogador, né, porque assinou um contrato, eles não ficam simplesmente na mão do jogador, e o jogador pode simplesmente pedir um contrato extremamente absurdo para continuar naquele time só porque ele quer forçar a saída. Então a Franchise Tag te dá um pouco mais de como que a gente pode dizer, um pouco mais de flexibilidade nessa questão de você conseguir manter o jogador por mais um ano, né, e você conseguir ter mais tempo para negociar uma renovação com o jogador. E basicamente a Franchise Tag é algo que os times podem colocar nos jogadores. Cada time pode colocar em um jogador a Franchise Tag, e a gente vai explicar um pouco melhor, mas essa regra mudou um pouco para esse ano, e para os próximos anos, consequentemente, vai ter uma mudança, mas quando eu falar sobre os tipos de tag eu explico melhor. Só que basicamente cada time tem uma Franchise Tag, tem o poder de taguear um jogador. O que é taguear um jogador? Você vai dar um contrato de 1 ano para o jogador é obrigado a aceitar esse contrato de 1 ano, e nesse contrato de 1 ano ele vai receber determinado salário estipulado por essa regra da Franchise Tag, e vai se manter naquele time que é detentor do contrato dele. Ou seja, acaba o contrato dele, ele é tagueado pela sua franquia, e aí ele tem 1 ano para jogar, e aí nesse meio tempo ele pode só jogar ou negociar uma renovação. Como eu falei, a Franchise Tag ela tem alguns tipos, e aí eu vou explicar um pouco quais são os tipos dela. A primeira e a mais clássica, eu acho que o torcedor está mais acostumado, é Exclusive Franchise Tag. O que é Exclusive? É que o jogador ele é exclusivo da franquia, então ele não pode nem escutar outras propostas, ele não pode negociar com nenhuma outra franquia da liga enquanto ele tiver para Franchise Tag. Então o único time que ele pode negociar é com o próprio time dele. Então ele não pode receber propostas de outros times, ele não pode pensar um contrato com outro time, ele só pode negociar uma renovação com o time que tagueou ele. E essa tag, ela dá essa exclusividade para o time, só que coloca o contrato de 1 ano, um salário estipulado, e é um salário alto. O salário é ou uma média dos 5 salários, dos 5 maiores salários da posição. Então a gente vai usar como exemplo o Dak Prescott. Ele vai receber a média dos 5 jogadores que mais receberam, que mais vão ganhar grana em 2020. Então é Russell Wilson, Patrick Mahomes, o Lamar Jackson, Deshaun Watson, Tom Brady. Um exemplo totalmente fora da realidade, mas esses são 5 QBs que mais vão ganhar dinheiro em salários em 2020. Ou seja, o Deshaun Watson vai ganhar uma média do salário desses 5 jogadores, ou 120% do salário do ano anterior. Então, o Lamar Jackson ganhou, 20 milhões no ano anterior, ele vai ganhar 120% disso. Sempre vai prevalecer o maior número. Então, se a média dos 5 maiores salários da posição for maior que 120%, vai ser a média. Se o 120% do salário do ano anterior for maior do que essa média de 5, aí vai ser o 120%. A próxima tag que a gente vai falar é a Non-Exclusive Tag.
A questão salarial é exatamente igual, é a média dos 5 maiores salários da posição, ou 120%. A diferença é, quando você coloca essa tag no seu jogador, o jogador ele está disponível a escutar propostas de outras franquias. Ele pode escutar a proposta da franquia que ele quiser, ele pode negociar contato com as outras franquias, porém, a franquia sempre tem a prioridade, ou seja, o Dak Prescott, vamos manter o exemplo até o final. O Dak Prescott conversa com o Jacksonville Jaguars e chega num acordo de 5 anos com 40 milhões por ano. O Dallas Cowboys ele tem a preferência, então o Prescott ficou interessado nesse contrato. Então o Dallas Cowboys fala, então tudo bem, a gente está te oferecendo 4 anos, 40 milhões por ano. Aí o Dak Prescott, se ele aceitar esse contrato, ele tem que ir pro Dallas Cowboys, ou ele recusa os 2 contratos. Ele não tem a opção de escolher só o contrato dos Jaguars. Mas vamos, por exemplo, que os Jaguars enlouquecem e dão 50 milhões por ano por 5 anos pro Dak Prescott. O Dallas Cowboys vai olhar e falar, cara, a gente não pode dar isso para um quarterback, para um jogador só. Então tudo bem, o Dak Prescott pode assinar com o Jacksonville Jaguars. Porém, o Dallas Cowboys tem que receber um mecanismo de bonificação, recebe uma recompensa por liberar seu jogador tagueado. Ele recebe 2 escolhas de primeiro round da franquia que assinou com esse jogador, que tinha a non-exclusive tag assinada com aquela franquia. Ou seja, o Jacksonville Jaguars vai precisar dar as escolhas de primeiro round do draft de 2021 e 2022 para o Dallas Cowboys em troca dessa assinatura, dessa preferência pelo Dak Prescott. E por fim, a última tag, né, são só 3 tipos, é a Transitional Tag. O que acontece com a Transitional Tag? É uma tag que muda um pouco os valores, então o valor passa a ser o top 10 da posição, ou seja, é uma média salarial dos 10 maiores salários do ano corrente, ou seja, um exemplo, o Kenyan Drake recebeu essa Transitional Tag pelo Arizona Cardinals, então ele vai receber a média salarial dos 10 running backs que mais ganharem em 2020, ou 120%, aí de novo vai o que valer mais alto. Então se 120% for maior do que o aumento de 120% em relação ao salário do ano anterior for maior que a média desses 10 salários, ele recebe 120%. Mas a Transitional Tag ela é muito parecida com a Non-Exclusive. Se o Kenyan Drake, por exemplo, ele recebesse uma proposta de, 3 anos e 10 milhões por ano do Green Bay Packers, os Cardinals poderiam cobrir essa proposta, dar a mesma proposta, dar 10 milhões por ano por 3 anos para o Kenyan Drake, e o Drake seria obrigado a fechar o contrato com os Cardinals ou não assinar com nenhuma das 2 equipes. Porém, na Transitional Tag a diferença é a franquia que que assinou essa tag, ela não recebe bonificação nenhuma se perder o jogador. Então, por exemplo, o mesmo Green Bay Packers oferece 15 milhões por ano pro Kenyan Drake por 3 anos. O Arizona Cardinals olha e fala, não dá pro Kenyan Drake ser o running back mais bem pago da liga, não vou cobrir essa proposta. Então tudo bem, o Kenyan Drake assina com o Green Bay Packers, mas os Cardinals não recebem nada em troca disso. E como eu falei, tinha uma jogada diferente a partir desse ano, que as franquias podem colocar 2 franchise tags, uma não exclusive ou exclusive franchise tag e uma transitional. Então as franquias podem colocar essas 2 franchise tags, só que uma tem que ser transitional. Você não pode colocar 2 exclusive, ou uma exclusive, uma não exclusive, ou 2 não exclusive. Uma delas obrigatoriamente tem que ser uma transitional tag. E aí a gente chega num dos pontos altos desse vídeo, que é, e se o jogador não assinar a franchise tag? Eu vou lembrar vocês aqui que teve o caso do Le'Veon Bell com o Pittsburgh Steelers, que ele não assinou a franchise tag. E desde que a franchise tag começou a rolar, então em 1993, que a NFL criou essa regra, ele foi o primeiro e o único jogador a não assinar uma franchise tag. Então basicamente, quando o jogador não assina sua franchise tag, ele não tem um contrato na NFL. Então ele não pode jogar, ele não pode ser trocado, ele não pode assinar uma renovação, ele não pode fazer nada nesse período de tempo. Por quê? Porque ele ainda pertence àquela franquia que colocou a franchise tag nele, só que ele não tem um contrato, então ele não pode jogar. O que acontece o jogador precisa assinar essa franchise tag, ou ele simplesmente é como se ele não fizesse parte da NFL por um ano.
porém os direitos dele se mantêm da equipe que colocou a tag nele. No caso do Le'Veon Bell, os direitos se mantiveram com o Pittsburgh Steelers, e o Steelers, se quisesse, podia colocar a franchise tag dele no ano seguinte. Não aconteceu isso, os Steelers não quiseram essa dor de cabeça, deixaram ele sair pela free agents, e aí ele assinou com o New York Jets. Aconteceu um caso parecido, agora que o Yannick Ngakoue, ele falou que não assinaria a franchise tag para os Jaguars, que ele queria ser trocado, que ele não assinaria a tag enquanto não fosse trocado, e aí acaba que ele acabou assinando a tag. Eu vou falar um pouco disso mais pra frente sobre os jogadores. Porém, se ele não assina, ele não poderia jogar, então ele só poderia renovar com os Jaguars, então assinar um contrato para o próximo ano com os Jaguars. E se os Jaguars, se ele não aceitasse a tag, se não assinasse, ele não assinasse um contrato de um tempo mais longo com os Jaguars poderiam na próxima off-season colocar a tag nele e de novo ele ficaria preso à franquia de Jacksonville. Então basicamente é isso que acontece se o jogador não assinar a franchise tag. E aí por fim a gente vai falar um pouco de alguns jogadores que receberam a tag e o que aconteceu com eles. O primeiro caso é um caso mais engraçado que eu vou falar, que é o Matt Judon. Matt Judon, ele é o jogador do Pittsburgh, do Baltimore Ravens, confundi os rivais aqui quase, mas o Matt Judon foi um dos primeiros jogadores a assinar a franchise tag, um dos principais jogadores tagueados nessa última off-season. Só que ele estava esperando e queria negociar uma renovação, e no último dia ele postou alguns memes e ficou triste, postou alguns tweets tristes, falando que ele queria receber uma renovação e não recebeu nenhum contato, nenhuma ligação para uma proposta de renovação. Então foi curioso isso de um jogador que não quis ir em disposição com sua franquia, assinou a franchise tag tranquilamente, mas que acabou sendo esquecido pela sua franquia, que nem tentou uma renovação com ele. O próximo jogador é o Chris Jones. O Chris Jones, por outro lado, se recusou a assinar a franchise tag e falou que só ficaria nos Chiefs se assinasse contrato longo, um contrato com mais anos. Ele não queria jogar só por um ano, com dinheiro só por um ano, é garantido. E aconteceu que ele conseguiu essa inovação. O Chris Jones se torna o terceiro defensive tackle mais bem pago da liga, só perde para Aaron Donald e pro DeForest Buckner lá no Los Angeles Rams e Indianapolis Colts especificamente. Então Chris Jones atingiu o seu objetivo, não assinou recebeu a tag, não assinou a tag e conseguiu forçar uma renovação. Por outro lado, o terceiro jogador que eu vou falar aqui, que é o Shaquille Barrett, queria uma renovação, só que ele assinou a tag com os Buccaneers para garantir isso, e ele forçou a renovação, forçou até o final, mas chegou até o final e eles não conseguiram chegar ao acordo. Os Buccaneers e o Shaquille Barrett não chegaram ao acordo, e acaba que ele vai jogar pela franchise tag em 2020. Essa é uma votação interessante por parte dos Buccaneers, não renovar a longo prazo por muito dinheiro com o Shaquille Barrett, porque o Barrett é um cara que foi o líder em sacks em 2019, tem uma crescente, uma evolução, mas a gente tem que ver até onde é o limite do Shaquille Barrett. Se o Shaquille Barrett não teve simplesmente um ano extraordinário em 2019 e pode acabar perdendo o espaço, ou se realmente ele é esse jogador que vale a pena receber um contrato longo, e aí os Bucks tentam renovar com ele em 2021. E por último, é claro, o caso do Yannick Ngakoue. A gente sabe, o cara se indispôs com o Jacksonville Jaguars, a franquia também se indispôs com o jogador, e ficou aquela briga até pública entre o filho do dono dos Jaguars, né, e o próprio jogador pelo Twitter. Foi algo bizarro que aconteceu nessa última off-season, e acaba que o Ngakoue assina a tag. Isso é muito interessante. Houve essa preocupação dele não assinar a tag, e aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Le'Veon Bell naquela época, mas ele preferiu não fazer isso porque ele sabe que o prejuízo para ele seria muito grande. Ele assina a tag e os Jaguars provavelmente vão usar o Ngakoue para alguma troca até o final dessa off-season, até começar a temporada, ou até depois de começar a temporada. Tem jogadores que acabam sendo trocados por outros jogadores para outras franquias que acabam tendo jogadores importantes perdidos por lesão. Então foi uma tag que não é para jogar, provavelmente é só para o Jaguars manter esse jogador, manter para posse da franquia esse jogador e conseguir ter algum benefício ao trocar ele. Então o Ngakoue acaba renovando por isso.
Então é isso aí, galera. Eu acho que assim, vocês conseguiram entender mais ou menos o que é a franchise tag, a história por trás da franchise tag, o que acontece se o jogador não assinar a franchise tag, e também eu trouxe um pouco do panorama da franchise tag em 2020 sobre algumas histórias curiosas que aconteceram de jogadores assinando a franchise tag em 2020. Então nos vemos na semana que vem aqui no canal do YouTube. Então já deixa seu like, se inscreve no canal. Até semana que vem, um abraço e tchau!